Olá, bem-vindos ao canal A Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Maprilhan Conruyan e estou servindo aqui todos os dias uma refeição abençoada, né, no cardápio espiritual do nosso Senhor Jesus. Ele é o prato principal, ele é o cordeiro marinado em porções. Eu escrevi esse livro em partes, né, em 5 partes, que na verdade cada parte foi escrita num ano, porque cada ano, aos sábados, eu escrevia um devocional baseado na vida de Jesus. Então, em 2018, eu comecei escrevendo sobre o que Jesus fez, em 2019, o que ele falou, e em 2020, o que ele é, né? E assim consecutivamente em cada um dos anos seguintes. E quando eu escrevi esse capítulo, capítulo 36, dizendo o título que Jesus é o libertador, nós estávamos, como eu escrevia de sábado, né? Nós estávamos num final de semana prolongado, né? Para deixar o descanso ainda mais prolongado. E aproveitei o motivo, que era a Semana da Independência, para propositadamente escolher esse tema para ser abordado nessa ocasião oportuna, quando então poderemos fazer um paralelo entre liberdade e independência. Então, hoje eu estou gravando o audiolivro, né, o audiobook desse livro, em 2026. Hoje é dia 18 de julho, mas você pode estar ouvindo até em outra data, ainda mais para o futuro, não sei, e não importa se é ou não é a Semana da Independência, mas vamos fazer esse paralelo aqui, né? Sem passar um pente muito fino, já varremos pelo Evangelho de João os principais atributos de Jesus, concluindo com os seus últimos capítulos ontem, né? Hoje, início de um novo mês, já caminhando para o último quadrimestre do ano, iríamos explorar o que restou nos outros 3 evangelhos sinóticos. No entanto, ainda restou mais um atributo em João, escondido nas seguintes declarações do próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 8, versos 31, 32 e 36. Lá está dizendo assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículos muito conhecidos, né? E então, uma vez que já vimos que Jesus é a verdade, é ele então que liberta. Logo, ele é o nosso libertador, que tem nos libertado, nos tornamos verdadeiramente livres nele. Mas livres de quê? Logo no primeiro capítulo de Lucas, o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, referindo-se a Jesus, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, com santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Isso está em Lucas 1, do verso 67 ao 75. E outra passagem muito conhecida, falada pela boca dos seus santos profetas, está em Isaías 61, 1.
ela foi repetida pela boca do próprio Jesus no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 18, quando Jesus diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Diante dessas declarações, reconhecemos que o título de libertador é mesmo muito apropriado para o propósito ministerial do nosso Senhor Jesus. Concordam? Resumidamente, já sabemos que ele nos libertou da condenação do pecado e da sentença de morte eterna, livrando-nos também da ira vindoura que executará este juízo penal, conforme que está escrito em 1 Tessalonicenses 1:10. Mas ele também nos livra de todo mal, como orou em João 17,15, falando para nos livrar do presente século mal, segundo a boa vontade de Deus, nosso Pai. Isso também está em Gálatas 1:4. Sendo assim, eu posso declarar que sou livre, mas não independente, porque sou livre nele. Independente dele, eu volto a ser escrava do pecado, sob a servidão do mal que ele havia me libertado. Por isso eu quero a liberdade em Cristo, que me traz a vida, mas jamais a independência que me leva à morte. A minha dependência total de Jesus, de maneira nenhuma, tira a minha liberdade. Pelo contrário, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, conforme 2 Coríntios 3,17. Sabendo isso, o meu grito nesta semana da independência é pela proclamação da liberdade, não do Dom Pedro I, mas de 1 Pedro 2,16, cuja dependência traz vida e não morte. Sabe o que diz lá? Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Amém? Então, agora a minha oração é as palavras do rei Davi no Salmo 18. Eu diria assim: o Senhor é meu libertador, aquele que me deu total libertação, o que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Para a liberdade foi que o Senhor me chamou, mas para sempre desejarei estar cativa do seu amor, como uma serva dependente para sempre da sua vontade, debaixo da qual eu encontro a verdadeira liberdade quando escolho estar presa à sua soberania. E viva a liberdade! Amém? É isso que eu desejo para mim, para você, esse viver na liberdade que o nosso libertador nos conquistou, né? Porém, uma liberdade que nos mantém cativos a ele, né? De livre, e espontânea vontade, a gente saber que estar presos à vontade do Senhor, à presença do Senhor, realmente é o que nos liberta, é o que nos dá essa sensação de liberdade. Então, medita mais sobre isso, saboreie essa refeição, essa porção, né? Vai ruminando tudo isso, que amanhã tem mais, todos os dias, né? Por volta aí da hora do almoço, na hora da refeição, eu venho aí com o nosso prato, a nossa porção do dia, e quero ver você compartilhando isso também, né? Com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever, de dar o seu like e continuar aí com a gente. Amanhã estaremos novamente, espero que você esteja acompanhando e vendo os resultados dessa dieta aí já na sua vida, né?
Então, Deus abençoe. Um abraço, até amanhã.